Nesse estudo inicial da aula de História, nós estaremos dando início à unidade 2 do livro, que fala sobre os primeiros núcleos populacionais. E nós iremos fazer esses estudos em duas frentes. No livro, onde ele abordará como surgiram os primeiros núcleos populacionais, considerando o mundo, e a nossa outra frente de trabalho falará desses primeiros núcleos populacionais aqui em Macapá, ou seja, como foi que surgiu os primeiros núcleos populacionais aqui em Macapá que deram origem à nossa cidade. Então, como primeira fase, eu farei a leitura, que consta na página 42, 43 e a página 44. Textos estes que darão suporte à atividade da página 45. Então, esse é o primeiro momento da aula de História. Eu já estou aqui com as páginas da minha área de trabalho. E na página 42 e 43 nós vemos aqui as ruínas desta cidade que tem mais de 4.000 anos. É a cidade de Palmira, que fica na Síria. Quem acompanha os noticiários sabe que a Síria está em guerra desde 2011, ou seja, há 10 anos que a Síria está em guerra. E nós estamos vendo aqui a ruína da cidade de Palmira, que ela foi construída há mais de 4.000 anos e sofreu e vem sofrendo, porque a guerra continua lá na Síria, com os bombardeios. E nós podemos ver aqui na informação abaixo que diz o seguinte, olha aí. A cidade antiga de Palmira, que fica lá na Síria. Essa foto é de 2016. Então, essa cidade ela foi fundada há 4.000 anos. Muito tempo, né? E se vocês prestarem atenção nas estruturas, nesse tempo, os construtores já tinham toda uma preocupação na estrutura das cidades. Vejam só que são estruturas feitas de pedras bem resistentes, e que por isso estão em pé até hoje. Se não fosse a guerra que existe nessa região da Síria, nós teríamos uma visão melhor desta cidade, que é a cidade de Palmira, que, como o texto diz, foi fundada há 4.000 anos. Era um importante centro cultural e ponto de parada das caravanas das rotas comerciais, ou seja, as caravanas que passavam para fazer compras lá na Índia ou no Oriente Médio ou na Mesopotâmia. Eles passavam por aí, e como era um grande centro cultural, as caravanas paravam aí para adquirirem mais conhecimentos, comprarem outros objetos, enfim. Então, continuando aqui o texto, atualmente essa cidade de Palmira, ela tem sido palco de disputas no Oriente Médio, e muitos dos vestígios arqueológicos foram destruídos, justamente devido a, como eu disse para vocês, a guerra que existe nessa região. O texto ainda aborda duas perguntas, mas essa pergunta a gente não vai responder porque ela será respondida mais adiante. Vejam aqui, ó. Hoje, a maioria das pessoas vive em cidades que têm muitas características em comuns. O que isso quer dizer? Se você já foi em Santana, por exemplo, você conseguiu observar que a cidade de Santana ela é muito parecida com a cidade de Macapá. É isso que quer dizer que as cidades de hoje em dia elas têm muitas características em comuns. Eu posso dar um exemplo também lá na cidade de São Paulo, onde existe um bairro onde muitos chineses moram.
E, e como tem muitos chineses ali, eles tornaram um bairro parecido com a China. Outro exemplo eu posso dar lá na região sul, onde tem Curitiba, Florianópolis, Santa Catarina. Esses locais moram muitos povos que vieram lá da Europa, principalmente os alemães. Então as cidades ali, nessa região que eu citei, nesses estados, nessa cidade, elas trazem muitas características lá da Europa. Tanto é que a região sul é muito diferente do restante do Brasil, por exemplo. É uma cidade que realmente tem a cara da Europa. E é isso que quer dizer aqui, ó. A maioria das pessoas vive em cidades que têm muitas características em comuns. O desenvolvimento do espaço urbano, quando fala de espaço urbano, aqui está se referindo à cidade. A cidade ela pode ser dividida em dois grandes ambientes. O ambiente urbano, que a gente chama de cidade, e o ambiente rural, que a gente chama de campo. Por isso que diz aqui, ó, que o desenvolvimento do espaço urbano, se referindo à cidade, tem uma longa história que começou há milhares de anos. E isso remonta ao tempo dos povos do período neolítico. Estão lembrados do povo do período neolítico? Que também é conhecido como Idade da Pedra Polida. É isso que nós vamos ver nesse texto aqui, ó. Já vamos para ele. Aí diz aqui, ó, observe a imagem da antiga cidade de Palmira. Vejam lá, ó. Os objetos encontrados nesse sítio arqueológico e suas ruínas revelam importantes características da vida social e cultural daquela cidade. Então, como vocês podem ver, eram cidades muito bem construídas e que, se não fosse a guerra existente nesse local, nós iríamos ver a maravilha que é essa praça aqui, esse pedaço da cidade que tem, como diz o texto, 4.000 anos. E com base nisso daqui nós vamos lá os primeiros núcleos populacionais. Então acompanhe comigo aqui a leitura, ó. Os primeiros núcleos populacionais surgiram no período neolítico. Estão lembrados o que é o período neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida. O período neolítico também é conhecido como Idade da Pedra Polida. E diferente do período paleolítico, que é o período que vem antes do período neolítico, isso nós já estudamos, eu espero que vocês tenham aprendido. No período paleolítico, lá 12.000 anos atrás, os povos, as pessoas que moravam, que viviam nesse período, eram povos nômades, ou seja, viviam mudando de um lugar para outro. Eles acompanhavam praticamente a caça. Eles viviam mudando de lugar. Já os povos do período neolítico, não, eles não faziam isso. Eles eram sedentários. A palavra está bem aqui, ó, sedentários. Que significam que eles não vagavam de um lugar para outro. Eles se fixavam em um local, somente em um local. E isso se deu muito porque eles descobriram como criar animais através da domesticação e também criar vegetais através da agricultura. Quando esses povos do período neolítico eles adquirem a capacidade de domesticar os animais e as plantas, não há mais a necessidade deles estarem mudando de um lugar para o outro. Então, com isso, eles se fixam somente no local. É isso que quer dizer sedentário. Eles deixam de ficarem mudando de lugar e passam a ficar somente no local, já que agora eles podem plantar através da agricultura ou criar animais através da domesticação. Então eles tinham o que comer e o que beber, até porque eles fixavam sua moradia próximo aos rios. Isso que a gente vai ver aqui citando, por exemplo, o Egito e a Mesopotâmia. Já eu chego aqui. Então eles tinham o que comer e o que beber o ano todo, porque não havia mais a necessidade deles saírem atrás da caça. Eles poderiam
criar os animais que eles iriam consumir no futuro. E isso fez com que aumentasse esses grupos e começaram a surgir os primeiros núcleos, que inclusive é o título do nosso estudo, os primeiros núcleos populacionais. Então esses núcleos populacionais, eles iam aumentando com o tempo, deixaram de ser núcleo populacional, passaram a ser um povoado, depois vieram as vilas e por fim as cidades. Na segunda parte do nosso assunto nós vamos ver que Macapá começou assim, começou primeiro como um povoado, depois foi crescendo, se tornou vila de São José de Macapá e depois cresceu e se tornou a cidade de São José de Macapá como é hoje. E se Macapá continuar crescendo, a cidade passará a se tornar uma metrópole. Metrópoles são as cidades muito grandes. Então acompanhe aqui a leitura comigo, olha, que nós estamos falando aqui dos povos do período Neolítico, que também é conhecido como Idade da Pedra Polida. Os primeiros núcleos populacionais surgiram no período Neolítico, quando alguns grupos humanos tornaram-se sedentários, aquilo que eu acabei de falar para vocês, e passaram a desenvolver a agricultura, ou seja, plantar aquilo que eles iriam comer. Isso foi uma grande descoberta, e também a domesticação de animais. Quando esses grupos humanos que viveram lá há 9.000 anos, vejam aqui, ó, há cerca de 9.000 anos, eles descobrem como cultivar e domesticar os animais, eles deixam de ser os povos do período Paleolítico, que também é conhecido como a Idade da Pedra Lascada, e inauguram um novo período, que é o período Neolítico. Uma grande transformação na vida desses povos há 8.000, 9.000 anos atrás. E vejam aqui, ó, a fixação sedentário tem a ver com os povos se fixarem num determinado local. Ó. A fixação desses grupos em um mesmo local gerou grandes mudanças na forma de organização social. Eles passaram a se organizar em grupos cada vez maiores. Os espaços de moradia começaram a ser construídos próximos aos campos de cultivo. O que quer dizer isso daí? Eles construíam as casas dele, as cabanas deles, próximo aonde eles iriam plantar ou onde eles iriam cuidar dos animais. Além de proteger contra o frio e outros perigos, essas construções, as casas deles, também serviam para armazenar os alimentos para os períodos de escassez. Então, isso tornou eles autossuficientes. O que é autossuficiente? Nós temos aqui, nesse glossário, o significado de autossuficiente, quer dizer independente, que atende às próprias necessidades. Então, quando esses grupos humanos eles começam a armazenar alimentos, até porque quando eles não armazenavam, eles passavam fome no período de seca. Então, quando eles começam a trabalhar juntos e a armazenar os alimentos, quando chega lá no período de chuva, por exemplo, onde não dá para eles plantarem, eles já têm o alimento armazenado, então eles não passam fome. Se nós formos olhar para o reino animal, nós podemos perceber que as formigas, elas trabalham nesse sentido. É por isso que quando é o verão, quando não está chovendo, as formigas elas andam pelo quintal, pelo terreno, procurando folha, resto de alimento e levam lá para dentro da toca delas, dentro do reino delas. Justamente para quando começa a chuva, eles não precisam sair, porque eles têm o alimento deles armazenados. E era justamente dessa forma que os povos de antigamente faziam. Olha aqui, ó. Além de proteger contra o frio e outros perigos, as casas deles também serviam para armazenar alimentos para os períodos de escassez. Esse processo deu as primeiras aldeias. Então, com isso, surgiram as primeiras aldeias, que são os primeiros núcleos populacionais. E essas aldeias eram autossuficientes, ou seja, eles eram independentes, porque eles podiam
atender às suas próprias necessidades. Então, essas aldeias, além dessas pessoas que moravam nessas aldeias, além de trabalhar no campo, eles produziam as suas próprias ferramentas, as suas próprias vestimentas e os outros utensílios que eles precisavam para sobreviver. Eles dependiam somente deles, é por isso que eles eram autossuficientes. E nós vamos ver aqui que lá há cerca de 9.000 anos, os povos que moravam no Egito e na Mesopotâmia, o Egito, por que no Egito? Porque lá no Egito existe o rio Nilo, que é considerado o maior rio do mundo em extensão, ou seja, ele é o maior em tamanho. E o rio Amazonas, que é esse rio que passa em frente de Macapá, ele é considerado o maior rio do mundo em volume de água, por ele ser mais profundo e mais extenso e mais largo que o rio Nilo. Ele tem mais água do que o rio Nilo. Então não confundo. Qual é o maior rio do mundo em tamanho, em extensão? É o rio Nilo, que fica lá próximo do Egito. E o rio Amazonas, que passa aqui em frente a Macapá, que nasce lá no Peru e adentra o Brasil e deságua no Oceano Atlântico, ele é considerado o maior rio do mundo em volume de água. Então, lá na região do Egito, por causa do rio Nilo, e na Mesopotâmia, por causa de dois rios, que são os rios Tigres e Eufrates. Os povos que viviam nessa região, eles prosperaram, porque, como diz aqui, as condições geográficas, ou seja, o local onde os povos que viviam próximo do rio Nilo, como os egípcios, e os povos que viviam lá na região da Mesopotâmia, por causa dos rios Tigres e Eufrates, eles foram favorecidos, essa região geográfica favoreceram eles para a agricultura e o desenvolvimento tecnológico. Então foram povos que prosperaram. Então, por conta das cheias dos rios, foi possível formar as primeiras aldeias. Eles sempre tinham água, então eles poderiam plantar à vontade e cuidar dos animais também. E isso lá, olha, há cerca de 9.000 anos, na região de Anatólia. Aí nós vamos analisar essa foto aqui, olha. Vejam que essa foto aqui, a Anatólia, ela fica lá na Turquia, onde hoje é a Turquia. Essa daqui é o modelo de uma casa que tem 8.000 anos. Vejam aqui, é uma casa construída há 8.000 anos atrás. E impressionante como o layout dessa casa, a estrutura da casa é parecida com as casas de hoje em dia. Ou seja, divididas em cômodos. Tem sala, tem cozinha. Então, estava soterrado. Isso daqui é uma escavação em Satal. Uyuk é um local desse assentamento aqui, que é lá do período Neolítico. Olha aqui, do período Neolítico, que tem mais de 8.000 anos atrás. Essa foto foi tirada na Turquia em 2014. Então os pesquisadores eles estão em uma antiga casa composta por salas e quartos pequenos. Estão percebendo como a estrutura dessa casa, que tem mais de 8.000 anos, que é lá do período Neolítico, elas têm as mesmas estruturas das nossas casas de hoje em dia, dividido em sala, em quartos, em cozinha. E isso já acontecia lá há 8.000 anos. E vejam aqui, olha, onde está localizado, lá na Anatólia, onde hoje é a Turquia. Existem núcleos habitados por milhares de pessoas, como Satal, Uyuk, que é essa foto aqui, e outro local também, Asikli Yuk. Nesses locais haviam casas e viviam cerca de 8.000 pessoas. Olha só como o núcleo populacional aqui próximo desse local já era um núcleo populacional muito grande, já viviam 8.000 pessoas. Olha aqui, um núcleo populacional bastante grande. E essas 8.000 pessoas, elas trabalhavam juntas, em conjuntos, como o exemplo que eu dei das formigas. Olha lá, elas conciliavam os trabalhos no campo, a caça
a coleta de frutos e de vegetais. Então todas as pessoas trabalhavam juntas para que quando chegasse o período de escassez, eles armazenavam o que eles produziam para não passarem fome. É o trabalho em conjunto, olha aí. O trabalho era feito em grupo, pois era preciso armazenar alimentos para todos. E se você tem alimentos, você pode produzir através da agricultura, pode criar os animais através da domesticação, você habita próximo do rio, a tendência é que esses grupos eles aumentem. E como vocês podem ver, existiam mais de 8.000 pessoas. Era um grupo acentuado. Então olha aqui, ó. Apesar de compartilharem alguns hábitos, esses assentamentos tinham costumes e culturas diferentes. Está se referindo aqui, ó, a esses dois grupos aqui, ó, Satal e Acicle. Então eles eles trabalhavam em conjunto, mas eles tinham costumes e culturas diferentes. Perceberam? Por meio desse texto aqui, nós temos essa atividade, só que eu não vou propor a atividade hoje. Eu vou deixar para uma outra aula, já que no segundo momento da aula vocês irão copiar um assunto sobre os primeiros núcleos populacionais que conta a história de como Macapá se formou, tá? Então, por enquanto, nós iremos parar por aqui. Eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo até o final e também lessem o texto lá no livro, na página indicada, para conhecer melhor o que eu acabei de explicar.